E disse-lhes: onde está a vossa fé? Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelece a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Emmanuel. Bom, mais um dia desse nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai falar do capítulo 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, Tempo de Confiança. Muito bom o texto. Texto curto, mas traz para a gente muitas reflexões. A partir do versículo que o Emmanuel escolhe para escrever o texto, ele pegou aquela passagem do Evangelho de Lucas, da tempestade acalmada, daquele momento quando Jesus convida os discípulos para passarem para o outro lado, e eles vão no barco, e Jesus dorme, se deita lá no barco e dorme, e enquanto Jesus dormia, vem a tempestade e eles começam a ficar apavorados e com medo de morrer, e começam a gritar, para acordar Jesus. Vão lá acordar Jesus: mestre, mestre, e Jesus acorda e acalma a tempestade, e Jesus faz essa pergunta para eles, que é o ponto de partida do texto. Ele pegou o versículo 25 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, e disse-lhes, Jesus, e disse-lhes: onde está a vossa fé? Foi a pergunta que Jesus fez quando ele acordou naquela situação de desespero dos discípulos. Onde está a vossa fé? E é esse o sentido do texto, porque a gente não tem esse equilíbrio, não tem essa harmonia diante das dificuldades, a gente não tem o controle espiritual, a gente não tem o domínio espiritual, porque a gente é vencido pelas circunstâncias, tudo tira a gente do sério, tudo deixa a gente mais nervoso, tudo deixa a gente medroso, tudo faz a gente sentir raiva, e a gente não tem esse domínio sobre o espírito, esse domínio espiritual, porque a gente se desequilibra a todo momento. E a gente vive num mundo de imperfeições, num mundo onde não faltam provocações, onde não faltam dificuldades, onde não faltam os escândalos para nos desequilibrar. Então é muito fácil nos desequilibrar. E o título que o título que o Emmanuel dá para esse texto é exatamente esse: tempo de confiança. A gente não está querendo um tempo de regeneração, a gente não está querendo um tempo novo. Então tem que ser um tempo de confiança, tem que ser um tempo de mais controle, de mais domínio.
essas figuras que todos eles fazem, Emmanuel e todos, sobre essa grande travessia humana, né, que é a travessia da nossa imperfeição para uma situação de mais evolução, eles falam da travessia do deserto, usam muito o mar, a travessia do mar, né? Nós somos esse barco. Quantas e quantas figuras falam, né? O próprio Evangelho, essa figura que Jesus fala aqui, também é uma coisa muito simbólica, mas olha como a gente pode enxergar dessa maneira também. Jesus estava adormecido no nosso íntimo. Quando Jesus adormece no nosso íntimo, a tempestade vem. E aí a gente fica com medo, chamando Jesus. Mas Jesus dormiu no nosso íntimo, no nosso barco espiritual. Nós somos esse barco espiritual que temos que fazer essa travessia. Jesus nos chamou para eles irem para o outro lado. O outro lado é exatamente essa travessia. Essa travessia da imperfeição para uma situação de mais evolução. O chamado de Jesus, o vinde a mim, também é esse chamado para essa travessia. A nossa travessia do deserto, a travessia que Jesus chamou nesse momento desse barco, simbolicamente a travessia para o outro lado, era a travessia para um lado regenerado, vamos dizer assim, né? É uma travessia difícil. E Jesus foi com eles na travessia, Jesus chamou e eles foram. A gente às vezes escuta um chamado e acha que vai, só que a gente deixa Jesus adormecer em nosso íntimo. E quando ele adormece em nosso íntimo, a gente começa a ver as tempestades. E a gente se amedronta, com medo de morrer, com medo de não dar conta, com medo de trabalhar, com medo disso, com medo daquilo, com todas as situações de desequilíbrio. E aí a gente começa a chamar, desesperadamente. Nessa tradução, tem várias traduções, a Bíblia de Jerusalém e outras, nessa tradução coloca mestre, eles chamando Jesus, acordando Jesus, mestre, mestre. Curiosamente, na tradução do Haroldo Dutra Dias, da tradução do Novo Testamento, ele chama comandante, comandante, e tem uma notinha de rodapé no Evangelho, na tradução do Haroldo, que ele fala que o Lucas compreendia muito bem, ele era médico da Marinha, né? Ele acostumado a navegar, então ele usava muito esse termo, ele sabia que Jesus tinha essa função de comandante, de mestre. Comandante de quê? Da travessia. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho dessa travessia do mar das imperfeições, né? Desse mar revolto, desse mar cheio de dificuldades. E quando a gente está com Jesus adormecido no coração, é muito difícil fazer essa travessia, porque a gente se amedronta. A gente se amedronta com as tempestades, com as chuvas, com o tamanho das ondas, né? Olha, quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, que bateu uma onda na perna dele e ele perdeu a fé e se afundou, né? Olha essa travessia, né? É nessa linha o texto de hoje. E numa figura muito interessante. É preciso que a gente se enxergue simbolicamente como esse barco. Nós somos um barco espiritual. Um barco espiritual que navega nas águas da inferioridade, como diz Emmanuel, né? E aí a gente vai para o texto, porque é tempo de confiança. Tempo de confiança é o tempo de acordar Jesus dentro de nós. E é o tempo de falar que seja feita a vossa vontade. É para todos nós, porque não tem um de nós ainda que tem essa confiança, que tem essa segurança. Uns têm um pouco mais, uns têm um pouco menos, mas nós vivemos uma situação de muito desequilíbrio. De muito desequilíbrio porque Jesus dorme no nosso barco espiritual. Ele dorme dentro de nós. E a gente chama só para pedir o socorro. E ele socorre e faz a mesma pergunta para a gente, né? Onde é que está a sua fé? Por que você não acredita que você está no lugar certo, nas circunstâncias certas, para cumprir o seu dever? Por que você não cumpre o seu dever naquela situação? E a gente grita, esperneia, e tem medo, e apavora, é a nossa falta de fé, porque Jesus dorme em nosso barco espiritual.
Mas a gente vai para o texto, que essa figura continua. Emmanuel começa no texto. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Olha, os discípulos que já andavam com Jesus há um bom tempo, aprendendo um monte de lições que Jesus falava e lições que ele exemplificava. Quando Jesus chamou para eles irem para o outro lado, que eles foram fazer essa travessia, que Jesus dormiu, que eles se descuidaram, né? Os mais fortes, olha, se perturbaram, porque não estavam prontos, né? E aí Jesus atende o chamado, porque foi chamado, é a hora do pedido, né? É a hora da evocação, é a hora do desespero, e acaba vindo socorro, mas tem a pergunta: onde está a vossa fé? Como é que você vai fazer essa travessia dessa maneira? Né? Aí Emmanuel continua no texto. O quadro sugere ponderações de vasto alcance. Que quadro? Essa passagem de Jesus chamando os discípulos para irem no barco para o outro lado, sair do lado da imperfeição. Já treinaram muito, e Jesus adormece no coração deles, né? E a tempestade chega nos mais valentes, nos mais fortes, né? Eles sentem essa perturbação, e esse quadro dessa passagem sugere ponderações de vasto alcance, profundas, espirituais. A gente sai da ideia de Jesus e 12 homens num barco. E a gente começa a falar, bom, eu sou esse barco, Jesus está dormindo dentro de mim. E várias outras formas de compreender simbolicamente as passagens evangélicas, né? A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Naquele momento que Jesus adormeceu, parecia que estava tudo perdido, faltou a confiança. Foi o que Jesus perguntou: onde está a vossa fé? A fé é essa certeza e essa confiança. É esse que seja feita a vossa vontade. É cada um cumprir seu papel ali. Qual é o papel de cada um ali naquele momento, né? E Emmanuel diz: em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo em que lhe é próprio. Que coisa curiosa, né? Nas dificuldades é que surge a ocasião da fé. Porque quando está tudo bem, eu não testemunho a fé. Agora, quando eu vou fazer a travessia, que eu estou no mar, eu estou em alto mar, com as ondas fortes, com a tempestade, ali eu testo a fé. Ali eu testo se eu sei conduzir o barco. No momento de que o mar está calmo, é fácil conduzir, porque está tudo indo muito bem. Então, em tais circunstâncias, nessas circunstâncias dos momentos difíceis da vida, surge a ocasião da fé. Essa é a ocasião de demonstrar a fé. Então, nas dificuldades as dificuldades que mostram a ocasião da gente demonstrar a nossa fé. E é exatamente onde a gente fraqueja, né? No tempo que ele é próprio. Então, é próprio da fé aparecer no momento da dificuldade. É no momento da dificuldade. Porque é no momento da dificuldade que a pessoa arranca de dentro dela mesma aquela fé, aquela confiança, aquela consciência, aquela harmonia, aquele equilíbrio, aquela certeza, aquela convicção. Então, nos momentos de dificuldade, surge a fé. Tem um ditado, que nas tempestades é que dá para avaliar os bons comandantes, né? Fora da tempestade, todo mundo dirige. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada, né? Então a hora do trabalho da fé qual que é? É a hora da dificuldade, não é na hora do descanso, né? Eu até peguei um trechinho do livro Pão Nosso, capítulo 101, que fala mais uma figura do barco espiritual. Eu peguei mais para trazer essa figura do barco espiritual para a gente ver por que Jesus dormia no barco. E por que o desespero de quem estava no barco? Porque Jesus dormia no barco de cada um. Olha como Emmanuel faz essa mesma figura. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade,
Não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Quanta coisa ele disse aqui, né? Enquanto nosso barco espiritual, o barco espiritual de cada um, navega nas águas da inferioridade, por quê? Porque predomina o mal sobre o bem aqui nesse planeta, né? E a gente tem muito de imperfeição ainda dentro de nós. Esse mar que a gente navega é o mar da inferioridade e é difícil aguardar a isenção dos conflitos. Por que a isenção dos conflitos? O bem e o mal dentro de nós. Então, enquanto a gente navegar, enquanto o nosso barco navegar nessas águas da inferioridade, a gente vai viver essa briga do bem e do mal dentro de nós, do anjinho de um lado e o capetinho do outro lado, falando as coisas pra gente. E quem vence? Né? Quem vence? Quem tem vencido em nossas vidas? Né? Esses ásperos conflitos. Aí a gente desespera e grita para Jesus, e ele fala: homem de pouca fé. Né? Toda vez que empreendemos a melhoria da alma, devemos esperar a multiplicação das dificuldades. Toda vez que a gente se lança ao mar, é normal a gente esperar mais ondas, mais tempestades, mais dificuldades. Por isso, a gente tem que ir se preparando para essa travessia. Essa travessia não é temerária. Não adianta eu pular e falar: vou atravessar, vou nadar daqui até não sei onde, vou sair daqui para o outro lado. Não é questão de coragem, é questão de força. Não é questão de valentia, é questão de equilíbrio, né? É questão de fé, de confiança e de cumprir cada um seu dever, sua missão, sua função e ir, né, na medida das possibilidades, mas com consciência. Voltando para o texto de hoje, o Emmanuel diz, esse texto, Tempo de Confiança, capítulo Caminho, Verdade e Vida, capítulo 40. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Ninguém vai exercer sua capacidade de otimismo quando já está tudo bem. A gente faz ao contrário, às vezes está tudo bem, a gente exerce a capacidade de pessimismo. Quando, na verdade, a gente tem que fazer o contrário. Até quando as coisas estão difíceis, aí que a gente traz de dentro de nós a nossa capacidade do otimismo, a nossa capacidade da fé, da esperança, da confiança. Esse é o tempo de confiança, esse é o tempo de evolução, esse é o tempo onde eu vou construindo o reino de Deus dentro de mim. Porque quando eu vou construindo o reino de Deus dentro de mim, Jesus não está dormindo lá dentro, ele está acordado. Ele está acordado e ele não vai levar o barco para mim, mas vai me dar essa confiança. Eu sei que ele está ali e eu sei que esse barco vai caminhar para o lado certo, com a minha luta, com o meu trabalho, com a minha perseverança, com a minha paciência, com a minha persistência, com toda a minha harmonia, com o meu equilíbrio, com a minha luta. E Emmanuel dá um aviso para a gente que quebra um pouco a nossa ilusão, né? Que essa travessia que todos temos que fazer, o bom combate do Paulo de Tarso foi uma travessia dessa. Ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco e Jesus chamou Paulo para essa travessia. E Paulo empreendeu essa travessia. Quantos anos ele passou para fazer a travessia desse deserto ou desse oceano de mar revoltoso, né, de dificuldades? Só que Paulo conseguiu uma fé muito forte que em todas as circunstâncias, em todas as situações, ele não perdia essa fé e essa esperança. No começo até perdeu, quando Abigail apareceu para ele e falou aquelas palavras, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. É a base dessa confiança, é a base dessa esperança, é a base dessa conquista interior. Emmanuel diz: aguardem os discípulos naturalmente. Por que a gente deve aguardar naturalmente? Porque é do processo natural de evolução. Então não adianta. À medida em que a gente vai evoluindo, novas oportunidades de testar a nossa fé, de testar a nossa confiança vão surgindo, né? Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente, olha, mais longa e mais profunda, mais extensa e mais intensa e mais forte.
Então nós vamos ter nós vamos ter oportunidade de demonstrar e de aplicar de maneira mais longa e de maneira mais forte os ensinos de Jesus. Olha os ensinamentos de Jesus na crucificação, como foram intensos e como foram profundos. Ele não precisava de nada daquilo. Aquilo foi uma exemplificação para a gente. Ele não disse que era o caminho, então é aquele o caminho, né? Não que ele está falando, vocês vão ter que ser crucificados. Ele está falando simbolicamente de uma série de coisas. Tem um texto do livro Alma e Coração também, Emmanuel, Chico, que fala: confia em Deus. É essa confiança que a gente acorda o Jesus de dentro do nosso barco espiritual. Ele diz, olha, nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Olha quanta coisa. Em nenhum momento ele falou, olha, vai desesperado acordar Jesus, vai pedir socorro. O que ele diz? Levanta-te, ergue a fronte, olha para frente, levanta, olha para frente, abraça o dever que as circunstâncias te deram. Que circunstância? Cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, nas circunstâncias certas. Cada espírito retorna à Terra com as aflições que lhe dizem respeito. As aflições que me dizem respeito são as minhas circunstâncias. E cada um tem as suas circunstâncias. Circunstâncias que têm inúmeras causas. Causas espirituais. Os escândalos que eu dei trazem circunstâncias para a minha vida. Circunstâncias de regeneração, circunstâncias de reajuste com a lei, etc. E abençoa a existência em que a providência te situou. Abençoa a oportunidade de estar aí, de demonstrar essa fé. Paulo de Tarso, o Estevão, quando ele ia também ser apedrejado, ele pensou, respirou fundo e pediu força para enfrentar aquele momento de provação. Ele estava sendo apedrejado, ia ser apedrejado. Ele não saiu desesperado, gritando, pulando. Ele entrou para dentro de si. Ele não foi lá pedir socorro, gritar, desesperado. Ele mergulhou em si mesmo. E concentrado em prece, pediu forças para superar aquela provação. Olha que momento difícil de testemunho. Então nós temos inúmeros momentos de testemunho em nossas vidas, e são testemunhos, às vezes, como ele diz aqui, testemunhos crescentes, que eles vão aumentando em intensidade e em extensão. É delicado isso, a grande luta da travessia dessa imperfeição é difícil. Esse vinde a mim é difícil, né? Tem uma passagem que Jesus também demonstra muito isso. No momento lá, pouco antes da crucificação, naqueles momentos finais, quando Jesus fala, está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, quando Jesus diz, minha alma está perturbada, mas o que eu direi? Pai, me livra dessa hora, mas para isso eu vim a essa hora. Olha que consciência. É como se ele estivesse dizendo aos discípulos, minha alma está um pouco perturbada com esse momento, com essa situação, mas o que eu vou dizer? Socorro, Pai, me tira dessa hora, se eu tenho consciência de que eu vim para essa hora. Ele tinha consciência de que ele veio para aquela hora. Aquela hora era uma circunstância. Era uma circunstância da missão de Jesus, da missão de iluminação, da missão de trazer essa verdade, esse caminho, de trazer esse evangelho, de trazer essa boa nova. Ele tinha consciência da sua missão. Não cabia o medo, não cabia o desespero, não cabia a gritaria. Por isso ele pergunta, o que eu vou dizer agora? Pai, me livra dessa hora? Na hora que eu vim, eu vou acovardar? Na hora que eu tenho que fazer exatamente o que eu vim fazer, eu vou fugir? E em nossa vida acontece muito isso. Nas horas dos nossos maiores, e aí ninguém está apontando aqui para ninguém não, que somos todos nós. Eu lembro dos meus a todo momento, né? Na hora dos grandes testemunhos são os momentos difíceis, e que a gente tem tendência de correr, de deitar, da gente se acovardar. É fácil se acovardar, é difícil manter a força, manter a coragem. E Emmanuel diz, na atualidade dolorosa,
inúmeros companheiros, ele traz para o tempo presente, né? Na atualidade dolorosa, porque ainda é dolorosa, porque ainda é cheio de provações, porque a gente ainda está no mundo de perfeições, nós somos no mundo de imperfeições. Então essa atualidade ainda é dolorosa. Olha o ranger de dentes, esse ranger de dentes dessa imperfeição. Nessa atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Na hora do desespero, que Jesus está dormindo dentro dele, dá um desespero e grita: me tira daqui, me socorre, não sei o quê. Pai, me tira, me livra dessa hora. Quantos falam: Pai, me livra dessa hora? E o Emmanuel diz: e o socorro vem assim mesmo, porque é infinita a misericórdia de Deus, a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, acalmada a tempestade, pode esperar que Jesus vai perguntar: onde está a vossa fé? Aí a gente vai ficar com vergonha. Jesus pode ter perguntado para Pedro. Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E depois Pedro teve que passar por todas as situações que passou. Superou depois. Depois o Pedro foi crucificado. Olha só, o mesmo Pedro que negou Jesus em um momento, porque teve medo de enfrentar a tempestade, a provação, foi o Pedro que enfrentou tudo depois. Porque caiu em si também, se transformou, viveu lutas e lutas em Jerusalém, na casa do caminho e etc. E morreu também crucificado com toda a coragem, com toda a força, com toda a dignidade. Olha que transformação que Pedro demonstrou. Né? Olha as transformações de Madalena, de Paulo e etc. Olha as transformações dos grandes, né? Que não estão aí para serem endeusados como santos, como anjos, como deuses. Eles são exemplos a serem seguidos. O próprio Jesus, ele não queria ser, não era endeusado, queria ser, era compreendido e seguido. Por que me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Essa foi a pergunta dele. E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se e a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E outros obstáculos vão chegar. Até que não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Eu e o Pai somos um. Olha os momentos que são esses. Então, olha como está longe da gente parar de ter dificuldade, de ter desafios. A gente ainda tem muita luta pelo caminho, muito desafio pelo caminho, muita provação pelo caminho. A gente ainda tem que dar muito testemunho pelo caminho. Mas a gente quer viver de férias, achando que a gente não precisa mais de dar testemunho, porque a gente tem fé. A nossa fé é o quê? Uma fé tão ingênua, tão infantil, que é a fé para a gente não ter problema. Então é uma fé que vai me manter como eu sou, porque se são as dificuldades que mostram quem eu sou, e eu fujo das dificuldades, eu alimento a covardia, né? É difícil crescer espiritualmente. Por isso que Emmanuel diz: a glória do cristão é diferente, porque a glória do cristão é inversa à glória do mundo. E a glória do mundo é o sucesso do mundo, é um monte dessas outras coisas que a gente sabe e vê aí, que a gente muitas vezes busca também. Mas a glória do cristão é essa, é a glória do testemunho, de enfrentar os testemunhos e vencer os testemunhos e sair maior nos testemunhos. E a gente muitas vezes, covardemente, a gente foge dos testemunhos. E eu trouxe um texto para encerrar, um texto que a gente traz alguns pontos dele, que foi o grande, o maior de todos os exemplos, o testemunho de Jesus, o testemunho de domínio espiritual. E é exatamente o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, esse mesmo livro, capítulo 170, e o título é Domínio Espiritual. Emmanuel, nesse texto, ele diz: nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe vencem. Nas dificuldades é que cada um mostra onde ele é vencido. Simples, né? Na hora do aperto que cada um mostra quem é. Os covardes se mostram os covardes, os medrosos se mostram medrosos, cada um traz a sua característica de imperfeição, porque é ela que vence. Na hora dos grandes testemunhos.
Tem muita gente que é valente, mas na hora que está enfrentando uma dificuldade mesmo, a valentia acaba, porque não tem aquela força. Aí a gente vê uma senhorinha humilde, numa casinha, às vezes, anônima, que ninguém conhece, enfrenta 1000 situações com uma dignidade que a gente não entende. E a gente não consegue nem nada, a gente não consegue uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dificuldade financeira, a gente não consegue enfrentar praticamente nada, principalmente quando a gente é poupado demais dessas coisas. Não que a gente tem que ser jogado às feras, a gente tem que viver a circunstância, usar da inteligência para viver melhor, claro, mas quando a circunstância se apresentar, erguer a fronte, olhar para frente e seguir, né, remando, nadando, caminhando nessa travessia do deserto, na travessia desse mar, que Jesus chamou para a gente ir para o outro lado. Por que será que Jesus chamou para a gente ir para o outro lado? Porque a gente não está no lado bom, a gente está no lado inferior. E ir para o lado inferior, o lado melhor, não é superior, mas ir para o lado mais evoluído, demanda sacrifício, luta, tem que fazer a travessia. E ninguém vai fazer a travessia com ninguém nas costas. É uma travessia que se faz individualmente. Ninguém vai dar carona, não tem carona nessa travessia. Então a gente pode perder essa ilusão de que alguém vai dar carona nessa travessia. Mas olha o texto de domínio espiritual. Jesus, olha a exemplificação de Jesus, como Emmanuel coloca aqui. Jesus, nas últimas horas terrenas, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai. Aquela fala mesmo é uma. Como é que eu vou dizer, Pai, me livra dessa hora, se foi para essa hora que eu vim? Olha a identificação com os propósitos do Pai. Olha o conhecimento daquilo que ele tinha que fazer. Não teve covardia, né? Ele nos ensinou essa identificação com os propósitos do Pai, que a gente não tem essa identificação. A gente fala que seja feita a vossa vontade, mas na verdade a gente quer que seja feita a nossa vontade, né? Agora ele vai dar os exemplos. Ó. Jesus, aqui encarnado, ele estava ligado naturalmente a diversas forças. No dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Aí ele dá os exemplos. Ele atendia ao governo humano, mas não teve medo de Pilatos. Ele olhou para Pilatos no olho, falou o que queria dizer para Pilatos, calou quando queria calar, né, se comportou com serenidade, com equilíbrio, com toda a dignidade. Jesus não perdeu a dignidade em nenhum desses momentos. Ele respeitava a lei de Moisés, tanto que ele falava várias vezes, eu não vim destruir a lei, né? Eu vim dar cumprimento, exemplificar. Entretanto, Caifás não o impressionava. Ele não tinha obediência a Caifás. Ele não tinha medo da religiosidade, da religião. Ele não era refém da religião. Tanto que ele falou, o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Porque ele não era refém do sistema religioso. Olha que interessante. Ele não era refém do sistema político humano, porque não era refém de Pilatos. Não era refém do sistema religioso, porque não era refém de Caifás. Não impressionava. Ele amava os discípulos, mas as razões afetivas não lhe dominam o coração. Na hora do testemunho, na hora de ser crucificado, ele não falou, não faz isso comigo não, meus amigos aqui, eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Não, foi silêncio, né? Esse amor aos discípulos, essas razões afetivas não lhe dominam o coração. Meu coração é dominado por quê? Pelo meu ódio, pelo meu afeto, né? A gente não consegue ver um querido nosso passar pelas dificuldades que são dele. Não que a gente não tenha que ajudar, claro que tem que ajudar, mas a gente tem que compreender a luta de cada um, auxiliar na luta de cada um, mas deixar que cada um enfrente a sua luta, faça a sua travessia. Claro que com nossa ajuda, com nosso apoio, uns apoiando os outros. Jesus tinha devotamento ao trabalho. Qual trabalho? Instruir, socorrer, curar, consolar. Essa foi a missão dele. Ele tinha verdadeiro devotamento a esse trabalho. Mas na hora que terminou a missão,
Ele não falou, Pai, me livra, não, vamos embora, acabou. Né? A possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Ele entendeu a hora que tinha terminado a missão dele e não vai, eu quero ficar mais porque eu tenho mais coisa para fazer, não. Né? Olha que domínio, olha que compreensão, olha o que é a vontade do Pai, compreender e ter domínio sobre o espírito. Ele não foi dominado espiritualmente por Pilatos, não foi dominado espiritualmente, intimamente espiritualmente por Caifás, nem pelo amor aos discípulos, nem pelo amor ao trabalho, porque ele tinha domínio espiritual, o controle era dele. Ele tinha deveres a cumprir e cumpriu absolutamente tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Mas ele não foi dominado por nenhuma dessas coisas. Aí ele dá o exemplo do outro lado, o exemplo de que podia despertar sentimentos ruins nele. O ato de Judas. O ato de Judas não lhe arranca maldições. Olha que domínio. Qualquer Judas na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é, um dia eu te pego, um dia você vai ver, não sei o quê. Deus é justo, você vai pagar. Olha só, o ato de Judas não trouxe, Jesus não disse nada. Olha que domínio. A raiva não dominou Jesus, a decepção não dominou Jesus, a tristeza não dominou Jesus. A fé, né? A caridade dominou Jesus. Né? A ingratidão dos beneficiados, quanta pessoa que ele curou, as pessoas estavam lá gritando, crucifica, crucifica, crucifica. Olha, como é que assiste aquilo? Depois de fazer tanto por tanta gente, de curar tanta gente, de fazer tanta coisa, de trazer tanta coisa, curar tanta gente é o que eles viram, né? Mas a missão dele de trazer a verdade e a vida, né? Olha como é que recebeu, olha a paga que ele recebeu por essa missão tão grandiosa dele. Né? E não provoca desespero. Ele foi para a crucificação, ele carregou a cruz, foi caminhando, ironizado, com cetro de cana, com coroa de espinho, brincando com zombaria. Olha só, e ele diz, o sarcasmo da multidão não provoca desespero. Ele só olhava, ele devia morrer de pena do sarcasmo daquelas pessoas. Ele olhava para elas, mas não tinha raiva, não tinha nada. Olha que domínio. Ele não tinha medo, não tinha desespero, não tinha... Olha que controle. Esse é o caminho que a gente tem que aprender. Olha como a gente está longe disso. A cruz não lhe altera a serenidade. A cruz não lhe altera a serenidade. Já pensou? O que altera a minha serenidade? Qual cruz que altera a minha serenidade? Qualquer cruzinha. Qualquer cruzinha altera a minha serenidade. Porque eu não tenho domínio espiritual. Aí a gente volta para o título. Tempo de confiança. Como é que eu posso falar que eu sou um cristão? Como é que eu posso falar que eu tenho fé? Como é que eu posso falar que eu tenho domínio espiritual se em todas essas coisas, quando acontece, eu me desespero, eu perco o controle em todas essas situações? Aí Emmanuel conclui. Sua lição de domínio espiritual, essa lição de Jesus de domínio espiritual, olha, foi lição, exemplificação, revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida. Olha, eu tenho que ser quem eu sou, com todas as minhas possibilidades, com todas as minhas virtudes, com todos os meus defeitos, com todas as circunstâncias. Eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo ali naquele momento e viver aquilo com dignidade, com coragem. É difícil isso. É difícil isso. Por mais escabrosos que forem essas circunstâncias, eu tenho que fazer tudo isso de consciência tranquila, elevada à divina justiça. Mas para eu estar de consciência tranquila, eu tenho que estar fazendo aqui o que o meu dever determina. Se eu estiver fugindo, se eu estiver desesperado, eu não estou fazendo o meu dever. Eu estou fazendo o que essas imperfeições que me vencem determinam, não o que o dever determina. E de coração fiel dirigido à divina vontade. E esse coração fiel é esse que fala que seja feita a vossa vontade. Não é o que seja feita a minha vontade. Aí a gente pega um texto como esse, Tempo de Confiança. Parece um texto tão pequeno, tão curto, e é tão profundo, tão bonito, fala de coisas tão difíceis de fazer, e aí a gente vai tentar ir para o outro lado, e Jesus está dormindo também no nosso barco. E quando Jesus dorme no nosso barco, a gente fica
pessoas amedrontadas, temerosas, e a gente não consegue fazer essa travessia, porque a gente é vencido por todas essas circunstâncias e a gente não consegue enfrentar. É difícil realmente enfrentar essas provações. Por isso a gente vai, num progressivo, como ele diz aqui, né? Ela vai, oportunidades novas de testemunho vão surgindo com maior extensão e com maior profundidade. E tem gente que a gente assiste cada aprovação aí que a gente fala como suporta. E a pessoa suporta com tanta dignidade. Tem gente que suporta tanta coisa que a gente fala, nossa, como pôde? A gente nem sabia que aquela pessoa tinha tanta virtude. E outra pessoa que tinha tanta coisa, tanto dinheiro, tanto poder, tanto isso, tanto aquilo, se comporta de maneira tão pequena. Jesus estava dormindo. Ele dorme nos corações de uns e consegue despertar nos corações de outros. Agora, quem consegue despertar? Jesus que chamou, vinde a mim. É quem tem coragem de ir. E essa caminhada não é uma caminhada de passeio. É onde tem a porta estreita, que é difícil de passar. Tempo de confiança. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.